Mas vamos te falar sobre a guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram milhares de bombas guiadas de penetração contra instalações de mísseis iranianas ao longo do Estreito de Hormuz. A ofensiva ocorre em meio à pressão do presidente americano para reabrir a rota crucial para o comércio global do petróleo. É o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que chega agora aqui na nossa programação para nos contar mais sobre esses ataques agora dos Estados Unidos. Américo Martins, bom dia, meu querido, para você, bem-vindo. E, Américo, Estados Unidos agindo, como diz Donald Trump, né, sem precisar de ajuda de ninguém, porque depois que os países da OTAN, muitos deles disseram assim, olha, essa guerra não é nossa, ele disse que não precisaria mesmo de ajuda e parece que já está agindo, né? Exatamente, Débora. Muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no CNN Money. O presidente Donald Trump determinou ontem à noite, pela primeira vez, o uso de bombas guiadas de alta penetração. São bombas que entram na superfície da Terra e tentam destruir bunkers subterrâneos. Foi a primeira vez que essas bombas foram utilizadas especialmente na região do Estreito de Hormuz. É uma tentativa dos militares americanos de destruir depósitos de mísseis e lançadores de mísseis que poderiam ser utilizados para fechar o Estreito de Hormuz. No entanto, Débora, esse tipo de tática não garante a liberação do estreito, até porque o Irã não precisa de muitas bombas sofisticadas para impedir o tráfego dos petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Eles podem, como estão, utilizando armas muito mais simples e de difícil destruição. É difícil para os americanos saberem aonde estão essas armas, que são muito menores, muito mais portáteis e muito mais difíceis de serem destruídas. Nós estamos falando de minas, estamos falando de drones, estamos falando até de botes improvisados que podem carregar explosivos e podem, obviamente, causar grande prejuízo aos petroleiros. Apesar desses ataques americanos, na prática o Estreito de Hormuz continua fechado. É muito difícil para os Estados Unidos conseguirem abrir o Estreito de Hormuz simplesmente com esse tipo de bombardeio. Isso fez parte dos cálculos dos países aliados dos Estados Unidos na OTAN, que simplesmente se recusaram a entrar nessa guerra. O presidente Donald Trump pediu ajuda a vários aliados, dizendo que eles precisavam ajudar a liberar o Estreito de Hormuz, recebeu um sonoro não de praticamente todos esses aliados e resolveu agir sozinho. Mas isso, como eu disse, apenas não vai liberar o Estreito de Hormuz. É preciso outro tipo de ação. Os Estados Unidos também estão considerando aí o que fazer em relação às lideranças do Irã. Ontem, o Ali Larijani, que era o chefe do era o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, foi morto num ataque israelense e isso levou a retaliações fortes do Irã. O Irã atacou hoje várias cidades em Israel, conseguiu matar 2 pessoas em Tel Aviv com o uso, segundo as forças de defesa de Israel, de bombas de fragmentação. São bombas que são disparadas em determinados mísseis. Antes de atingir o alvo, elas se dispersam em várias bombas menores e são muito mais difíceis, de serem detectadas, de serem derrubadas, e 2, elas acabam tendo um efeito de atingir pessoas, atingir locais numa área muito maior. É uma arma muito controversa. 2 pessoas morreram hoje em Israel nesses ataques que continuam. Segundo o governo iraniano, trata-se de uma revanche contra a morte do Ali Larijani, o presidente ali, o chefe do Conselho de Segurança Nacional. Além disso, o Irã ainda atacou outros países na região. Pelo menos 6 países foram atacados hoje. Os Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Iraque, Bahrein e Arábia Saudita. Não temos dados sobre pessoas mortas ou que tipo de dano esses ataques e essas interceptações dos mísseis causaram. E na outra linha de frente dessa guerra, Débora, que é o Líbano, Israel também continua atacando pesadamente a capital do país, Beirute. Hoje um prédio inteiro foi destruído num ataque aéreo israelense bem no centro da cidade. Esse ataque chama muito a atenção, Débora, porque o centro de Beirute não é uma área do Hezbollah. O Hezbollah é muito mais ativo em regiões como o Vale do Bekaa, o sul do Líbano e os subúrbios ao sul da capital Beirute, não no centro. Então não se sabe ainda por que
Israel atingiu aquele prédio que foi completamente destruído. E no Líbano ainda, a gente está vendo o crescimento de uma verdadeira crise humanitária, com quase 900 mil pessoas, quase 20% da população do Líbano deslocada. É uma população que hoje vive, por exemplo, dormindo nas ruas em Beirute, dormindo em carros, dormindo em barracas. O Líbano não tem sequer como acomodar tanta gente em abrigos para tentar se proteger dessa guerra.